Vou colocar aqui as 3 leis que regem, tá, a constelação familiar sistêmica, ok? Ó, teve gente que chegou aí. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Quer dar um oi Eu tava aqui? tentando ser silencioso. Quer dar um oi? Dá um oi aí pra galera. Ó, gente, meu Oi, sobrinho! oi. Chegou do trabalho agora, batalhador, gente. Tenho um orgulho, né? Não é pra qualquer um isso não. 20 anos, super, trabalha super, né? Se sustenta, muito legal isso. E aí, então, a constelação familiar, ele criou, o Bert Hellinger, ele criou, então, esse tipo de atendimento terapêutico. E tudo ele diz que toda energia familiar, ela tem que seguir essas 3 leis, que são leis, na verdade, são forças também que ele chama. E qual que é a primeira lei? Eu vou passar aqui para o papel para escrever aqui para vocês anotarem. Então, a primeira lei que eu já comentei, tá? É a lei do pertencimento. Qualquer coisa anotem aí, eu vou escrever as 3 e depois eu vou explicar cada uma. Depois a segunda lei é a lei do equilíbrio, tá? Todo sistema familiar precisa, né? Toda pessoa dentro de um sistema familiar precisa se sentir pertencente. Todo sistema familiar precisa e todo relacionamento precisa ter um equilíbrio. Já vou explicar do que. E a terceira lei é a lei da ordem, ou também chamada de lei da hierarquia, ok? Então aqui nós temos o criador, um alemão top, show de bola, e aqui nós temos as 3 forças que regem, então devem reger, tá? Qualquer relacionamento, inclusive relacionamentos afetivos também. Vocês podem notar que tudo que acontece na nossa vida familiar, a gente acaba carregando, levando para os nossos relacionamentos afetivos também. Eu, por exemplo, vou citar aqui, né, algo meu, vou abrir aqui para vocês algo meu que eu tive que entender e só entendi com constelação familiar. O que aconteceu? Aí, claro, a programação neurolinguística também, a PNL, ajuda muito a você criar consciência das coisas, né? Para quem não sabe, eu já fui casada e quando eu casei, sem perceber, eu comecei a reproduzir o comportamento da minha mãe. A forma como a minha mãe agia com o meu pai, eu comecei a reproduzir isso com o meu marido. Só que o que acontece? O relacionamento do meu pai e da minha mãe é uma coisa, o meu relacionamento era outra. E são tempos diferentes também. São culturas diferentes, modos de pensar diferentes. Até porque eu casei com uma pessoa muito diferente de mim, de uma cultura muito diferente. O que aconteceu? Eu passei a tratar então o meu marido como minha mãe tratava o meu pai. Só que funciona para o meu pai e para minha mãe. Agora, para mim, não estava funcionando, até porque eu não estava sendo eu. Eu estava sendo uma outra pessoa, sem perceber. E meus pais também, minha mãe nunca exigiu, seja como eu no casamento. Mas daí o que aconteceu? Eu acabei virando mais mãe do meu marido do que esposa. Porque a forma da minha mãe cuidar do meu pai com o meu esposo ficou, né, com uma aparência de que eu era mãe dele. E só a constelação familiar para me fazer enxergar de que eu não estava respeitando a terceira lei, que é a lei da ordem ou a lei da hierarquia. O que eu estava fazendo? Eu não estava sendo esposa, lado a lado, eu estava, boa noite, eu estava me posicionando numa posição acima, porque os nossos pais estão acima da gente na posição hierárquica. Então, se eu estava agindo como mãe do meu marido, eu estava tomando esse espaço acima dele. E estava quebrando essa terceira lei. E não tem como um relacionamento funcionar assim. Não existe isso. Minha mãe não trata meu pai como ela sendo mãe dele. Mas a forma como eu copiei ela, eu acabei tratando meu marido, né, sendo mais mãe dele do que esposa. E não preciso nem contar o final da história, né?
nos divorciamos, já estou bem, muito obrigada, assumo minha parcela de culpa. Ele também teve a parcela de culpa dele. Outra coisa que a gente aprende com a constelação familiar e com a PNL, Programação Neurolinguística, a ter autorresponsabilidade. Não existe uma vítima 100% e não existe um abusador 100%. Tá? Existe sempre culpa, por mais grosseiro que pareça eu estar falando isso, mas por mais vítima que você tenha sido, alguma culpa você teve, nem que seja o de fazer e aceitar o papel de vítima, tá? E de se vitimizar. Mas daí vamos falar um pouquinho mais das leis. O que é a primeira lei, então, do pertencimento? Toda pessoa dentro de um sistema familiar, ela tem que se sentir pertencente. Se em algum momento ela se sentiu rejeitado, abandonado, não entendido e compreendido, não aceito, a lei do pertencimento está sendo quebrada. Ah, mas Nath, eu super aceito meus filhos. O que aconteceu, né? Que meu relacionamento com os meus filhos não dá certo. Não é muito sobre o que você faz, mas é mais sobre como, nesse caso, eles se sentiram. Essa semana eu ainda estava conversando com as minhas duas irmãs e para as duas eu falei exatamente a mesma coisa. Eu disse: vocês podem ter tentado ser as mães mais perfeitas do mundo. E mesmo se vocês fossem as mães mais perfeitas do mundo, mesmo assim a percepção dos seus filhos é outra coisa. Independente, do que você faça, a percepção do outro você não consegue controlar. Então eu posso ser assim perfeita com os meus filhos. Mas se eles perceberam uma situação de um outro jeito, eles podem sim ter sido abandonados, se sentido abandonados. E aí eu vou contar mais um exemplo para vocês, que foi a constelação que me ajudou a entender. Eu sempre senti de que eu tinha sido abandonada. Mas eu não entendi, eu sempre tive esse sentimento. Quem aí compartilha também, não precisa responder aqui por escrito, mas compartilha desse sentimentozinho, sabe, de, poxa, sabe, eu me sinto abandonada. Ou eu não quero nunca me sentir abandonada. Com aquele vaziozinho no coração, com aquela dorzinha, com uma saudade de não se sabe exatamente o quê. E aí eu achava que meu sentimento, né, de abandono era por uma situação do meu pai. Eu sempre tive meus pais presentes. Só que meu pai sempre trabalhou muito. Porque ele achava, querido, que, né, trabalhando pra caramba, ganhando dinheiro para botar a melhor comida pra gente na mesa, né, pra gente ter o que vestir, ele estava sendo pai. E eu não culpo ele, era o que ele conhecia. Só que ele não era presente. Aí eu sempre achei que esse meu, né, negócio do abandono, essa dorzinha que eu sentia, e tinha sempre medo quando eu começava a ter algo com alguém, eu tinha medo de ser abandonada, eu achava que era por conta disso, que meu pai não tinha sido presente. Até que a constelação veio me mostrar que eu era a neta mais próxima do meu avô paterno. Meu avô paterno era um cara muito carrancudo, assim, barbudão, usava barba numa época que ninguém usava barba. As crianças não se aproximavam dele pela barbona que ele tinha. E ele era meio carrancudão, meio mal-humorado, assim. Só que eu não queria nem saber. Eu, com esse meu coraçãozinho de pisciana desde pequena, eu chegava na casa dele, eu me atirava no colo dele. E ele foi meu melhor amigo até meus 5, 6 anos de idade. Até que ele faleceu. Meu avô faleceu muito rapidamente, com 58 anos de idade, gente. Ele faleceu muito cedo, com tuberculose. E aí, com a constelação, é que eu pude perceber que, na verdade, meu sentimento de abandono tinha sido gerado lá. Porque quando ele morreu, ninguém me explicou exatamente o que tinha acontecido. Eu só sei que eu era uma criança de 5 anos, 5 anos, e eu não via mais o meu avô, o meu melhor amigo. Olha que interessante. E foi, claro, era uma figura masculina na minha vida. Então, cada vez que eu começava a ter um relacionamento com alguém, não que isso, assim, efetivamente me prejudicasse, ou prejudicasse o relacionamento em si, mas eu ficava com esse sentimento de, a qualquer momento essa pessoa vai me abandonar. Olha que interessante. E depois que eu descobri isso, gente, por isso que eu digo, por isso que a live de segunda-feira, da última segunda-feira, tá lá meu depoimento, que existe minha vida
antes e depois de constelação familiar. Qualquer pessoa que tenha feito uma sessão, um atendimento de constelação, né, familiar, um atendimento terapêutico, pode comprovar isso. Existe, sabe, mexe contigo de um jeito que você começa a enxergar determinadas coisas que nunca nem sequer passariam pela sua cabeça, tá? Então, a primeira lei é a lei do pertencimento. Toda criança que foi abandonada, até também assim, criança adotada, ela não se sentiu pertencente à família dela lá. Criança abortada, tá? Essa criança ela vai ter que ser recebida pela família, mesmo, né, que ela não exista mais fisicamente, mas tudo isso é falado nos atendimentos. Qualquer momento que a criança ou adolescente ou até já adulto, você tenha se sentido não fazendo parte da sua família, ou rejeitado, ou abandonado, ou não compreendido, ou não aceito, essa primeira lei está sendo quebrada. A primeira lei da, né, força da constelação familiar, que é a do pertencimento. A segunda lei é a do equilíbrio, que é, gente, sensacional. Ajudadores de plantão, prestem atenção e vamos curtindo aí para me ajudar. A lei do equilíbrio também me mostrou outra coisa que eu fiz super errado no meu último relacionamento, que é o quê? Às vezes a gente ama tanto alguém, ou está tão apaixonado por alguém, e isso eu digo em amizade também, não só relacionamento afetivo. Amizade, relacionamento na família, também às vezes uma mãe ama demais aquele filho, um pai, sabe? Que acontece o quê? Quebra-se a lei do equilíbrio. Como assim, Nath? Explica melhor. A segunda lei, que é a lei do equilíbrio, ou a força do equilíbrio, ela diz que todo relacionamento, e todo relacionamento nosso começa no sistema familiar, né? Todo relacionamento, ele deve ter equilíbrio de ajuda e de amor. Como assim? Os ajudadores, eles têm a mania de fazer demais pelo outro. Quando você faz demais pelo outro, você não está só indo até a metade do caminho, você está já entrando na zona do outro, na parte em que o outro tem que andar também. Então, um relacionamento ele tem que ser feito como? Você aqui, a pessoa aqui, você faz pelo outro e caminha só até aqui, até a metade. Ah, mas não existe isso, eu me entrego 100%. Não, você pode se entregar 100%, até a metade do caminho. Porque você tem que liberar espaço para o outro poder também se manifestar, manifestar o seu amor, o seu carinho, o seu apreço. Só que daí o que geralmente acontece? Você é acostumado a demonstrar amor e carinho e afeição de um jeito. Aí o outro se expressa de um outro jeito, ou num tempo diferente que o seu. Aí o que você faz? Ah, não está fazendo do meu jeito, ou não está fazendo do meu tempo, você caminha aquela outra parte também. E aí o que você faz? A pessoa que faz demais pelo outro aprisiona o outro, você quebra o equilíbrio da relação e você aprisiona o outro. Aprisiona onde, Nath? No sentimento de culpa. O outro passa a se sentir culpado e inferiorizado, porque quando você faz demais, caminha demais em direção ao outro, é como se você dissesse assim, ó, você não é capaz, então é por isso que eu tô fazendo. E ó, eu fiz bastante já por ti, não tá na hora de você fazer por mim? Sem querer, mesmo você não falando isso para o outro, mas é isso que você está demonstrando. Então, a segunda lei, que é a lei do equilíbrio, deve ser cuidada, e isso é em tudo, gente. Em amizade, em relacionamento de pai com filhos, de mãe com filhos, com avós que super protegem demais os seus netos. Cuidado! Vocês estão quebrando aí equilíbrio nos relacionamentos. Não que um vô e um avô
avó não pode mimar vez ou outra, um pai e uma mãe. Mas cuidado, deixe o neto fazer também, deixe o filho fazer também, né? Aquela mãe que, por exemplo, manda a criança arrumar a cama e a criança não arruma a cama do jeito que a mãe arruma. Daí a mãe vai lá, por amor, ela acha que é por amor nos outros dias e arruma a cama antes do filho arrumar. Porque ela quer a cama arrumada do jeito dela e ela acha que ela está fazendo um favor para o filho. Não faça isso, não desequilibre as relações. E tudo isso que eu falo para vocês, gente, eu passei por isso. Eu tive dor nessas 3 leis aqui, ó. Eu não soube, né? Vou mostrar aqui de novo. Já contei 3 causos aí, né? De problema de pertencimento, equilíbrio e de ordem e hierarquia, gente.